O primeiro exercício de fixação, né, do módulo 4, a respeito de área, né, o primeiro exercício de fixação diz o seguinte: achar a área do hexágono circunscrito num círculo de raio 3 decímetros. Então, o hexágono está circunscrito, né? É bom que leiam bastante atenção. Isto é, o círculo, né, está inscrito no quadrado. Então, esse problema é idêntico, né? Seria a mesma coisa, né, se nós dizermos, né, que o círculo, né, está inscrito no hexágono. É a mesma coisa, certo? Então, vamos ver o que o problema diz. O raio, né, do hexágono, né, no caso, o raio do círculo, né, é 3 decímetros. Então, aqui, ó, né, no caso, certo? Isso aqui é o raio do círculo inscrito. Tá? Então, esse raio aqui, né, ele mede, né, 3 decímetros. Agora, vamos ver o seguinte. Olha só. Eu vou unir, né, esse ponto aqui, ó, né, aos vértices do hexágono, certo? Eu poderia fazer o seguinte, olha só, pela simetria, aqui eu tenho um triângulo aqui, ó, idêntico a esse, certo? Aqui eu tenho um triângulo idêntico. Bom, quantos triângulos eu tenho aqui, ó? Quantos triângulos eu tenho, né? Iguaizinhos aqui, né? Eu quero calcular a área do hexágono, não quero calcular a área do círculo, eu quero calcular a área do hexágono. Então, eu tenho 6 triângulos, né? Até vou colocar a letra aqui, ó, O, né? É o centro, né? OAB, certo? OAB, certo? Então, eu tenho 6 triângulos, né, iguais a OAB, né? Então, a minha área, né, do hexágono, certo, vai ser 6 vezes a área, né, do triângulo, né, OAB, certo? Então, vamos achar a área do triângulo OAB. Agora, vamos ver o seguinte, tá? Sempre, né, o ângulo interno de um hexágono, tá? Esquece o círculo, tá? Agora esquece o círculo. O círculo é só para me dizer que esse cateto aqui, ó, OM, tá? Esse cateto OM, tá vendo aqui, ó? Só para isso, né? Ele me diz que esse cateto OM, tá, vale 3 decímetros. Então, eu esqueço agora, né, o meu círculo. Eu vou concentrar na área do hexágono, certo? Olha como é que é fácil. Então, vamos ver o seguinte. Isso aqui, né, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo interno do hexágono, esquece o círculo que nós combinamos, né? Ele vale sempre o quê? 120 graus, tá? Se tiver alguma dúvida, né, lembre, né, da corda, né? Aqui é um arco, né, certo? De 240, né, certo? Nós já fizemos exercício. Então, o ângulo interno do hexágono vale 120. Ou então, né, o ângulo interno do hexágono, né, você faz assim, ó, SI, né, sobre N, né? Tá? É só lembrando, né? Tá? SI é a soma dos ângulos internos, né? Só para relembrar, né? Ó, 180, que multiplica N menos 2, né? N é 6, né? 6 menos 2, né? Ó, 6 menos 2, certo? Sobre N, né? Que é 6, né? Certo? 6 menos 2, 4. 4 vezes 180, né? No caso, certo? Dividido por 6, né? Vai dar, no caso, né, 120 graus, certo? 4 vezes 180, 4 vezes 8, 32, certo? Isso aqui vai dar 720, né? Certo? 720. Quatro vezes 82, né? Que é 4, né? 720 por 6, né? 720 por 6, né? Isso aqui vai dar 12, né? Certo? Isso aqui, no caso, vai dar 120. 120 graus, sei lá. Você pode ver de várias maneiras, né? Aquilo que eu te falei também, ó. Aqui eu tenho uma corda, né? Aqui é um ângulo inscrito, né? Esse arco, né, de circunferência externa, né, de 240 graus, né? E o ângulo inscrito é a metade, né, de 240, uma outra forma. Então, esse ângulo é 120. Então, já descobrimos agora que esse meu ângulo aqui, ó, é de 60 graus, né? Que é a metade. Se ele é 60, né, o ângulo, né, esse ângulo agudo, né, aqui, ó, mede 30 graus. Então, repara, aqui eu tenho meu cateto, né,
Esquece o 60 que nós combinamos. Aqui eu tenho o cateto adjacente a 30. Né? Então, o cateto adjacente a 30, eu até vou pegar o triângulo e colocar aqui. Ó. Esse cateto adjacente a 30 mede 3 decímetros. Né? Aqui são 3 decímetros. Né? Aqui, ó, 3 decímetros. Aqui ó, é meu 30 graus. Certo? Ó, se o cateto adjacente é 3 decímetros, né? O oposto, né? Repara, eu tenho que diminuir, né? Então vai ser 3, né? 3 dividido pela raiz de 3, tá? Certo? Quando eu passo do maior, né? O adjacente para o oposto, divido pela raiz de 3, tá? Então, repara, então esse lado MB, né? MB, tá vendo aqui, ó? MB, ó, MB, vale 3 raiz de 3, certo? Aqui é MB. Certo? Agora vamos ver o seguinte, qual é a área, né, desse triângulo aqui? Ó? Qual é a área desse triângulo? Né? Certo? Ó, né? Vai ser esse cateto pela altura, né? Então, dividido por 2. Né? Então, a área, né, do triângulo MOB, né, MOB, né, vai ser, né, ó, o cateto, né, cateto, no caso, 3 sobre raiz de 3, né, 3 sobre raiz de 3, né, é MB, vezes a altura, né, quando eu estou com esse lado, né, eu vejo a altura, ó, oposta a esse lado, certo? Então, a altura aqui é o outro cateto, certo? Vezes 3, certo? Sobre 2, né? Então, aqui eu tenho 9, né? Ó, eu tenho 3 vezes 3, 9, embaixo eu tenho 2, raiz de 3, certo? Ou se você quiser racionalizar, né, certo? Multiplica por raiz de 3 e divide pela raiz de 3, certo? Pela raiz de 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Então aqui eu tenho minha área, né? Ó, aqui vai dar 2 vezes 3, 6, né? Certo? Aqui, ó, vai dar 9 raiz de 3, certo? 9 raiz de 3. Bom, quantas áreas, né? Isso aqui é MOB, certo? MOB. Isso aqui é a área desse triângulo. Mas a área OAB, né? A área OAB vai ser igual a 2 vezes essa área, né? Certo? Então, a área OAB, né, vai ser 2 vezes, né? 2 vezes, no caso, 9 raiz de 3, 9 raiz de 3, sobre 6. Certo? Então, vai ser minha área. Quantas áreas, né, OAB eu tenho? Né? Eu tenho 6, né? Certo? Então, a minha área, né, do meu hexágono vai ser igual a 6 vezes, né, a área, né, do triângulo OAB. Certo? Então, vai ser 6 vezes, né? 2 vezes 9, né? 18. Aqui, propositalmente, eu não simplifiquei, certo? 18, raiz de 3 sobre 6, certo? Aqui eu vou cancelar, né, o meu 6, certo? Por isso que eu não dividi 2 por 6, então a minha área vai ser, né, 18, raiz de 3. O que? Isso é importante. Ó, isso aqui não é decímetro, então aqui vai ser, ó, decímetro quadrado, certo? Então, reparem bem, tá? Esse problema, né, fica muito simples do que memorizar fórmulas, né? É só você descobrir aonde está meu ângulo de 30 e meu triângulo retângulo e contar as áreas, né? Certo? Ó, aqui eu tenho 2, né? Certo? Então, eu tenho 12 vezes a área OMB ou 6 vezes a área OAB. Certo? Então, está resolvido o meu problema. Não esqueça de colocar a unidade, decímetro quadrado. Num triângulo isósceles, isso é importante, certo? O triângulo é isósceles. Né? A base, né, mede 8 metros. Bom, quando falo em triângulo isósceles e a base, né, isso aqui é o lado diferente, certo? É o lado diferente. Né? A base mede 8 metros e um dos lados mede 5 metros. Qual a área desse triângulo? Certo? Nós sabemos que a área, né, eu pego um lado, né,
multiplico pela altura correspondente ao vértice do lado oposto, né, e divido por 2. Então, vamos lá. Triângulo isósceles, o que acontece? Ó, esse lado aqui, ó, né, sempre, esse lado, ó, eles são iguais. Essa aqui é a minha base. Tá? Agora eu vou traçar, né, a minha altura. Tá? No triângulo equilátero, no triângulo isósceles, ó, que é o meio do lado. Tá? Esse lado aqui, ó, é igual a esse, tá? Então, eu peguei o meio do lado aqui. Então, vamos ver o seguinte. A área, né, a área do triângulo isósceles vai ser... Vamos pegar esse lado aqui, ó, vamos fazer assim, ó, A, B, C. Tá? BC. Tá? Então, vai ser BC, né, vezes, né, vou chamar aqui, ó, de H. H correspondente ao vértice oposto ao lado BC. Certo? Então, vou chamar de H. Né? BC vezes H sobre 2. Ora, agora vamos ver o seguinte. Olha como é importante. No triângulo isósceles, né, a bissetriz, né, a altura, certo? A mediatriz, né, a mediana relativa ao vértice. Né? Quando fala vértice no triângulo isósceles, é sempre oposto à base. Os vídeos anteriores. Tá? Ora, se a base mede 8, né, é evidente que aqui, ó, eu tenho 4, né? Vou chamar esse ponto aqui de M, tá? Ponto médio. Então, essa aqui, ó, é 4. Isso aqui, ó, é um triângulo, né? AMB ou AMC são triângulos retângulos congruentes, tá? Então, o cateto mede 4, certo? Agora, um dos lados, né? Os lados são iguais, né? Um dos lados mede 5 metros, né? Então, ó, esse lado aqui, ó, mede 5. Ora, então eu tenho um triângulo retângulo, tá? E que o cateto é 4 e a hipotenusa é 5. Vocês estão lembrados, né, do triângulo 3, 4 e 5, certo? A hipotenusa, quando a hipotenusa é 5, ou um múltiplo de 5, né, e um cateto é 4, ou o mesmo múltiplo de 4, por exemplo, 50, 40, né? O outro cateto mede 30. Se aqui for 0,5, 0,4, o cateto aqui é 0,3. Estão lembrados disso? Tá. Só para fazer Pitágoras, você vai encontrar, né, que a minha altura H, né, a minha altura H, né, H vai ser 3, né? 3, tá? No caso, metros. Vamos deixar o metro para lá. Então, agora eu estou em condições, né, de achar a minha área. Né? Por quê? Quanto vale o meu BC? BC é dado, né? Vale 8. Né? 8 vezes, né? A altura é 3, né? Porque aqui é 4, aqui é 5, a hipotenusa, então o outro cateto mede 3, né? Sobre 2, certo? Vamos cancelar, né? 2 por 2 dá 1, 8 por 2 dá 4, né? 4 vezes 3, 12, igual a 12. Agora vamos ver a unidade, ó. Metro, tá vendo? Metro quadrado, certo? É fácil, tá? Então, nós estamos apresentando exercício de fixação, né, das áreas já vistas, tá? Depois nós vamos continuar com a área ainda, tá? Dado o paralelogramo, né, na figura, né, a figura é um paralelogramo. Por quê? Os lados opostos, ó, são iguais, né, e paralelos, né? Esse lado aqui, CD, é diferente, né, no caso do AD, certo? Os lados são diferentes, né? Então, esses lados, ó, são iguais, né, e paralelos, né? Esse aqui é diferente desse, ó, faz assim, certo? Se os lados fossem iguais, né, isso seria um losango, tá? Nós não vimos ainda a área do losango, tá? Nós vimos a área do paralelogramo. Qual é a área do paralelogramo? A área do paralelogramo, S, né, S, né, vai ser igual, né, a um dos lados, né, no caso BC, né, ó, BC, vezes, né, a altura, né, entre esses dois lados aqui, entre BC e AD, né? Então, seria, né, a minha altura, né, seria exatamente, ó, esse valor aqui. Ó. Essa aqui é a minha altura. Certo? Minha altura H. Né? Então, no caso, né, se isso aqui medir A, né? A, se BC, ó, BC, ó, medir A, nós já vimos isso, né?
Então, S vai ser BC, né, vezes H, né, sobre, desculpe, né, BC vezes H, certo? A área do paralelogramo, até bom colocar aqui, ó, que não tem sobre 2, tá? Então, aqui vai ser igual, né, ó, BC, né, eu chamei de A, H, né, certo? Isso aqui é minha área, tá? Agora, observe o seguinte, olha só, esse lado aqui, ó, mede 2, não mede? Esse ângulo é de 30 graus, né? Que é o mesmo desse ângulo aqui, né? Ora, esse aqui é 2, não é? Então, esse aqui também é 2, né? Certo? Esse lado também é 2. Por quê? Porque essa figura é um paralelogramo, certo? Paralelogramo. Então, se esse aqui é 2, ó, esse lado aqui também mede 2, tá? Se esse lado é 2, né? E esse ângulo aqui, ó, né? No caso, tá? Esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, né? Ó, aqui eu tenho um triângulo retângulo, né, de 30 graus. H é a metade da hipotenusa, porque H se opõe a 30 graus. Então, H, né, vai ser 2, que é a hipotenusa, né, ó, 2, né, divididos, né, no caso, né, por quê? Por 2, né? Certo? Por 2. Esse 2 aqui, ó, é a metade da hipotenusa. Se a hipotenusa me disse 3, aqui seria 3 sobre 2. Só para não confundir. Então, H é igual a 1, né? Certo? Então, a minha área, né, vai ser 5 vezes H, né, que é 1, certo? Então, a minha área vai ser 5, o quê? Metros quadrados. Veja como é simples, tá? É só ver, né, o vídeo anterior, né, onde eu deduzi a fórmula do paralelogramo. Tá? Muito tranquilo. Certo? Propositalmente, o exercício número 4, eu quero achar a área do triângulo qualquer, né, que simplesmente eu apaguei, né, o paralelogramo, e eu quero a área, né, desse meu triângulo aqui, ó. Certo? Vou colocar uma cor aqui, ó. Isto é, eu quero a área, né, do meu triângulo, né, BCD. Tá? BCD. Ora, isso aqui é exatamente a metade da área do paralelogramo que eu calculei anteriormente. Né? Então, se anteriormente deu 5 metros quadrados, essa área aqui vale 5 meios. Né? Isso aqui vale 5 meios. Né? Por quê? Porque a área, né, do triângulo qualquer, né, eu pego uma base qualquer, não precisa ser essa base aqui, mas aqui me facilita muito, né? Ó, vai ser A, ó, aqui é sobre 2, vai ser A. Agora, do A, eu olho para o vértice oposto, tá aqui, ó, vértice D. Traça a altura, tá vendo aqui, ó? Então, vai ser A, né, H, né, A, H, sobre 2, né? Então, isso aqui vai ser igual, né, igual. Meu A vale 5. Meu H, né, eu tiro por esse triângulo aqui, ó, que é um retângulo, né? Aqui minha hipotenusa é 2, o cateto oposto é 2, a metade, né, da hipotenusa. Metade de 2, né, é 1. Então, vezes 1, certo? Sobre 2. Então, a minha área vai ser 5 meios, né? O quê? Né? Metro quadrado, certo? Então, só para mostrar, né, que a área de um triângulo qualquer, né, ela foi obtida, né, por meio da metade do paralelogramo correspondente a essa área do triângulo qualquer. Certo? Então, nós já vimos, né, anteriormente no vídeo, eu só estou reforçando, né, as áreas com exercícios de fixação. Depois, à frente, nós vamos fazer muitos exercícios, né, ainda. Tá? Então, podem esperar. Bom, aqui, né, eu quero achar, né, a área do retângulo, tá? Quero achar a área de um retângulo, tá? Em que um dos lados, né, mede 40 milímetros, né, aqui, ó, 40 milímetros. E a diagonal do retângulo, né, a diagonal, né, mede 50 milímetros.
Ora, qual é a área, né? Qual é a área do retângulo, né? Ó, muitos livros, professores falam base vezes altura, né? Tira isso da cabeça. Por exemplo, o meu triângulo, o meu quadrilátero, meu retângulo está inclinado. Quem é a base? É AD ou DC? Então não fala base vezes altura, fala lado vezes lado, né? No retângulo, né? Certo? Então, olha só, aqui, né, eu tenho, né, o AC, né, que é minha diagonal. Então eu formo, né, aqui ó, um triângulo retângulo. Se eu aplicar o teorema de Pitágoras, né, ó, 50 ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, 40 ao quadrado, mais, né, vou chamar aqui de x, ó, mais x ao quadrado, certo? Aí eu tiro x, tá? Né? Quando você tirar x, né, certamente você vai achar, né, ó, no caso, né, vou fazer assim, ó, vou apagar aqui, ó, tá? No caso, né, vou fazer assim, ó, x, tá? Antes de achar o S, x, né, igual, né, a 30 milímetros. Né? Por quê? Cai, né, dentro daquele triângulo de 3, 3, 4 e 5. Né? Só que aqui vai ser 30, 40, 50. Se você esquecer disso, aplica Pitágoras, você vai achar os 30 milímetros. Tá? Mas geralmente, em alguns concursos, né, no ENAD, né, eles forçam, né, esse triângulo, né, chamado triângulo de 3, 4, 5. Estão lembrados? Aqui eu tenho 3K, né, ó, 3K, né, ao quadrado, mais... Isso foi feito, tá? Só estou recordando. Né? Isso aqui é igual, né, a 5K ao quadrado. Né? Só ver aqui, ó. Aqui vai dar 9K2, né? Mais, né, 16K2 igual a 25K2, certo? Se eu dividir tudo por K2, ó, 9 mais 6, né, 25. Então, se eu tiver múltiplo de K, já coloca logo, certo? Então, meu X, né, meu lado, né, é 30 milímetros. Agora vamos achar a minha área, certo? Ó, minha área, né? A área, né, vai ser o quê? O produto dos lados, né? O produto dos lados, né? Então, vai ser 40, né? 40 vezes 30, né? 4 vezes 3, 12, né? Com 2 zeros, né? Então, tem 1.200, o quê? Milímetros ao quadrado. Só que eu quero, né, o resultado em decímetros quadrados, né? Então, lembre da escadinha, né? Ó, aqui eu tenho, ó, milímetro, né, ao quadrado, certo? Aqui eu tenho centímetro ao quadrado, certo? E aqui eu tenho decímetro ao quadrado. Quando eu subo, né, é uma dificuldade, certo? No caso, né, eu divido por 100 cada degrau. E quando eu desço, né, eu multiplico cada degrau por 100. Certo? Isso aqui é vezes, né? Vezes. E aqui é dividido. Bom, agora vamos ver o seguinte. Quantos degraus eu tenho para ir de milímetro ao quadrado, né, para decímetro ao quadrado? Eu tenho 1 degrau, eu tenho 2 degraus, certo? Então, eu vou dividir, né, dividir por 1 sobre 100, dividir, depois, né, também por 1 sobre 100, né? Certo? Então, eu vou dividir por 10.000, certo? Então, é 1, né, sobre 10.000. Né? Eu aprendo bem, 10.000 para mim é 10 elevado a 4. Quem não acreditar, faz, né? 10.000, 1.000 é 10 elevado a 3, né? 10.000 é 10 elevado a 4, tá? Vídeo, né? O canal YouTube, né? Canal do YouTube chamado Fialho Thompson, tá? Isso tá, né? Fialho Thompson. Tá? Esse é um canal com 70 vídeos, né? YouTube, né? YouTube. É um canal lá, Fialho Thompson, tá? Tem lá fração, tem tudo aqui, né? Então, olha só. Agora, repara só, eu vou dividir 1.200, né? 1.200 por 10 elevado a 4. Tá? Então, aqui também é 1.200, ó. 1.200, tá? Olha, a minha vírgula, né? Então, eu vou fazer assim, a vírgula está aqui, certo? Então, aqui eu tenho 1 sobre 10.000, certo? Ó. Eu ando para aqui, ó, divido por 10. Aqui, ó, divido por 100. Aqui, ó, divido por 1.000, certo? E aqui, né, eu divido por 10.000.
Então, minha área, né, vai ser 0,12, né? Esse zero não conta, né? Decímetro quadrado. Ah, professor, eu fiz na prova, mas eu acho que eu errei na vírgula. Não tem problema, olha só o que eu falei, ó. No caso, né, 0,12, olha que interessante, é igual, né, a 1.200, né, sobre 10.000, né, sobre 10.000. Vamos fazer uma coisa? Vamos multiplicar, né, isso rapidamente na prova. Você não tem certeza da vírgula, você é da posição da vírgula. Ó. Vamos multiplicar em cruz, né? Aqui é sobre 1, né? Então, ó, 10.000, né? Vamos multiplicar 10.000, né? Ó, isso aqui é importante, ó, vezes 0,12, para você não perder a questão. Ó. Então, o 0,12 está aqui, ó. 0,12 está aqui, ó. Certo? Ó, 10.000, né? 10.000, né? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, né? 10 elevado a 4. Então, vamos lá, a vírgula está aqui, não é? Ó, multipliquei por 10, está aqui. Multipliquei por 10, está aqui. Multipliquei por 10, está aqui. Já foram 1.000. Multipliquei por 10, está aqui. Dá 1.200, tá? Então, você não erra, tá? Você sempre checa, tá? Então, minha área é 0,12 decímetros quadrados, certo? Bom, recapitulando, né? Nós vimos a área do quadrado, a área do retângulo, certo? A área de um triângulo retângulo, que é a metade da área do retângulo. Depois, o que nós vimos? Nós vimos a área de um paralelogramo. Depois nós vimos a área de um triângulo qualquer, certo? Aí fizemos aplicações, né? O hexágono regular, você tem triângulos lá dentro, certo? Né? Então é fácil você achar a área de um hexágono, né? O meu triângulo é um triângulo equilátero, certo? Então, na realidade, achar a área do hexágono é achar a área de um triângulo e multiplicar por 6, certo? Então, nós vimos, né, até agora essas áreas. Agora, nós vamos ver, né, uma outra área de uma figura, certo? Chamada losango. Né? Em inglês, você não acha losango, é rhombus. Tá? Então, em inglês, é rhombus. Tá? Então, losango é rhombus. Então, vamos lá. O que é o losango? Né? Tem que saber, certo? Por exemplo, esse meu lado aqui, ó, né? Se esse meu lado medir A, né, ó, esse mede A, esse mede A e esse mede A, certo? Olha aqui, por quê? Repara que as diagonais, né, essas aqui são as diagonais, essa aqui é a diagonal maior, né, essa aqui, ó, a diagonal menor. Vamos colocar, nos vértices, vamos colocar as letras aqui, ó, A, B, C, D, certo? AC é a diagonal maior, nesse caso, né? E DB é a diagonal menor. O que é diagonal? É a reta, né, o segmento que une dois vértices, ó, não consecutivos. Então, eu tenho duas diagonais. Tá? Uma diagonal maior, outra diagonal menor. Eu já falei sobre isso, mas repara, as diagonais, né, elas se interceptam, né? Interceptam, né? Ó, isso aqui é importante, que muita gente erra aqui, ó, no português. Tá? Interceptam, né? Aqui é MC, tá? Já a interseção, né? Ó, a interseção é com S. Tá? Então, a interseção é com S. Né? A interseção, né, das duas diagonais é nesse ponto aqui. Ó, que esse triângulo, na realidade, ADB, né, é um triângulo isósceles. Tá? E é congruente do DBC. O triângulo ABC, ó, é um triângulo isósceles. É congruente do triângulo ADC. Certo? Então, se é triângulo isósceles, a altura, ó, a mediatriz, né, a bissetriz, sempre cai no ponto médio aqui, relativo a esse vértice aqui. Agora, olha que interessante. Vamos ver o seguinte. Eu vou olhar o losango, né, a área do losango, né, como sendo 4 vezes, né, a área de um triângulo retângulo. Olha que interessante. Que triângulo retângulo aqui? Eu vou chamar esse ponto aqui, né, ó, esse ponto aqui, ó, ponto médio, vou chamar de M. Tá? Esse aqui é meu ponto médio. Vamos pegar o triângulo AMB? Então, vamos lá. Então, a área, né, ó, área, né, do meu triângulo retângulo, né, ó, AMB. Tá? Até vou colocar assim, AMB. Tá? Tudo bem. O que vai ser a área desse triângulo aqui? Ó? Certo? No caso, eu vou pegar os catetos, né? Certo? Eu não vou achar a altura, ó, relativa à hipotenusa, né?
A hipotenusa é A, né? Agora, olha só, se eu chamar, né, a minha diagonal AC, né, de diagonal maior, né, e DB, ou BD, né, tanto faz, né, de diagonal menor, né, MB, ó, MB, né, vai ser exatamente, né, a minha diagonal, né, ó, diagonal menor, né, dividido por 2, né, certo? E meu AM, né, vai ser a minha diagonal maior, né, dividido por 2, né? AM é a metade de AC, né? Certo? AC eu chamei de D, então é D sobre 2. Porque, repara, o que nós vimos já? Ó, a área de um triângulo retângulo, ó, esquece agora o losango. A área de um triângulo retângulo, né, ó, o que eu tenho? Aqui eu tenho A, né? Aqui eu tenho B, sempre o vértice oposto, né, a letra maiúscula, né? E aqui eu tenho C, e aqui sempre o vértice. Ó. A área do triângulo retângulo, né, pode ser, né, no caso, né, ó, esse lado, ó, pela altura, né, do vértice ao contrário, mas a altura do vértice ao contrário, o vértice oposto, né? No caso do triângulo retângulo é o B, né? Então isso aqui vai ser, ó, CB, né, sobre 2. Se eu olhar para esse vértice aqui, ó, olha só, né? No caso, olhei para esse vértice, então eu tenho o meu lado C, né? A altura é B. Se eu olhar para esse vértice, olha só que interessante, o lado é o B minúsculo, né? E a altura é C, né? Ó, olha para o B e olha para o lado oposto, ó, é C. Então, né, vai ser, né, CB ou BC é a mesma coisa. Né? E também, se eu quiser, né, a área, né, vai ser, né, aqui, ó, vai ser A, né, H, né, sobre 2. Né, ó, A, H sobre 2. É a mesma área. Aqui, ó, eu vou trabalhar com os catetos, né, achando a área, né? Porque MB é D minúsculo sobre 2, né? E, no caso, né, AM, né, vai ser D maiúsculo sobre 2. Então, essa área aqui, né, vai ser, ó, até vou colocar aqui, ó. Olha que interessante, ó. Vou colocar a letra mesmo, ó, para você não se perder. Ó. MB, certo? Vezes AM, ó, vezes AM, sobre 2, né? Certo? Isso aqui é a minha área de um triângulo retângulo. Vou colocar aqui depois, ó. Agora, então, meu S, né? Aqui, ó. Meu S, né? Agora eu vou transformar, ó. O que é M, no caso, né? MB. O que é MB? Ó, MB, né, é D sobre 2, né? Aqui eu vou colocar já o 2, tá? Aqui eu vou colocar o 2. Tá? Esse 2, né, pertence a essa divisão aqui. O que é MB? Ó? MB, né, é D sobre 2, certo? Então eu vou colocar assim, ó. É D sobre 2, que é esse aqui. O que é AM? Né? AM, né, vai ser D maiúsculo, né? Ó, metade de AC, né? AM é D maiúsculo, né, sobre 2. Então, isso aqui, ó, em cima, né, vai dar, né, ó, D sobre 2 dividido por 2, né? No caso, desculpa, vai dar aqui, ó, DD, né, embaixo vai dar 4, certo? 2 vezes 2, 4, dividido por 2. Né? Isso aqui, né, vai ser D sobre 8, certo? Então, a área do losango em relação às diagonais, né, é o produto das diagonais, né, dividido por 8. Calma, isso aqui não é a área do losango, certo? Né? A área do losango, tá vendo aqui, ó, S, né, do losango, né, ó, vai ser o quê? 4 vezes, né, essa área aqui, ó, né, ó, D sobre 8, né? Então, ó, cancela, né? Sempre cancelando, 4, aqui, 8 por 4 dá 2, né? Então, agora sim, ó, a área do losango é o produto das diagonais dividido por 2. Unidade de comprimento ao quadrado. Né? Se for milímetro, é milímetro quadrado. Se for quilômetro, é quadrado, tá certo? Então, mas não precisem decorar. Isso é que eu sou contra, entendeu? Porque é muita coisa para memorizar.
Tá? Memoriza o triângulo de 30, memoriza o triângulo de 45, isso é importante, né? Memoriza aquelas relações na circunferência, tá lembrado, né? Eu tenho o vértice aqui dentro, tá lembrado? Aqui, ó, tá? Aqui, ó, certo? Produto desse, pelo esse, igual a esse, vezes esse. Eu tenho a circunferência, né? Eu tenho um ponto externo aqui, ó, aqui, ó, no caso, né? Ó. Vai ser, né, no caso, I, né? É esse vezes esse todo aqui, ó, igual a esse vezes esse todo, porque o ponto está fora. Isso é importante memorizar, certo? Memorizar também, né, a forma do SI, ó, do SI, né, 180, que multiplica N menos 2. Isso aqui para um polígono irregular, né? Se o polígono for regular, divide por N, né? Divide por N aqui para achar um ângulo interno. O SE memoriza, que é sempre 360 graus. Né? O número de diagonais, é importante memorizar, né? É N que multiplica N menos 3 sobre 2. Lembra do triângulo, né? Quando N for igual a 3, né? Isso aqui é zero, certo? Que o triângulo, né, não tem, né? A diagonal dele não tem diagonal, né? Qual o vértice consecutivo a ele? Né? É esse, né? Tem que unir o vértice não consecutivo, né? Una esse, então não tem diagonal, certo? Então, isso aí é importante memorizar. Agora, área de hexágono, área de um triângulo equilátero, né? Área de losango, né? Isso aí, memorize também, né? A área de paralelogramo, certo? Que é um lado pela altura, né? Isso é a distância entre os lados. Isso é importante memorizar, tá? Por favor, muitos professores, muitos livros, né, escrevem a área do triângulo equilátero em função do raio, a área do triângulo equilátero em função do raio do círculo inscrito, né, a área do hexágono em função do círculo circunscrito. Isso tudo aí, esquece. Você pode tirar isso aí imediatamente com um triângulo de 30 e 60, certo? Que é muito fácil. E na geometria espacial, se vocês não souberem geometria plana, não adianta que geometria espacial vocês não vão entender nada. Por quê? Porque a geometria espacial, né, ela é construída de elementos de área, certo? Só que elas não estão no mesmo plano, né? Então, se você não souber trabalhar com geometria plana, você não entra em geometria espacial. Quem tem geometria plana, geometria espacial, já tem o conhecimento, 90% da geometria espacial, os conceitos já estão formados, tá? Então, isso nós vamos ver em módulos, tá? Também, né, que vão ser colocados, tá? Então, isso é muito importante para vocês, tá? Vocês saberem, nós vamos continuar em área, certo? Nós vamos continuar em área. Falta a área do círculo, tá? Vamos continuar, tá? Por enquanto, né, esse módulo 4B, nós vamos parar por aqui, certo?